Capítulo 998. Com olhos azuis escuros, Conas Kilgore, que tinha cabelo cortado à escovinha, raramente visto entre os membros da alta sociedade, segurava uma taça de champanhe enquanto caminhava até Duane Dantes. Ele disse com um sorriso: "Você teve muita sorte hoje. Você também teve muita coragem." Se ele está se referindo a eu desistir imediatamente após receber um suborno, sendo que eu prefiro perder um Big Blind, isso não é sorte, mas conhecimento. Quanto às outras vezes, jogar cartas com todos vocês praticamente drenou toda a boa sorte recentemente acumulada de Enune. Klein girou o copo com álcool dourado claro na mão e disse com um suspiro risonho: "Para uma pessoa que não se importa com o resultado, naturalmente não há nada a temer." Louvada seja a dama. Ele estava usando um eufemismo no estilo Loen para indicar que estava aqui principalmente para perder dinheiro e que sua boa sorte se devia às bênçãos de uma divindade. Não tinha nada a ver com ele mesmo. Conas não havia perdido muito naquela noite, aproximadamente entre 100 e 200 libras. Embora esta já fosse uma quantia considerável quando comparada com o seu suposto salário, para um vice-diretor-geral de brigada do MI9, um semideus oculto, o seu salário era a parte mais trivial do seu rendimento. Portanto, ele não se importou. Ele balançou a cabeça com um sorriso. Os humanos muitas vezes não têm como ver através do arranjo do destino. Você é uma pessoa interessante. É um prazer conhecer você. Sua frase final foi ao mesmo tempo uma forma de elogio e também parte das formalidades. Isso indicava que a conversa havia terminado. No entanto, Klein agiu a noite toda para se familiarizar com esse semideus do caminho do Imperador das Trevas, então como ele poderia desistir? Ele primeiro respondeu: "É um prazer também." Então, ele perguntou de uma maneira aparentemente aleatória: "Excelência, você conhece as mansões nos subúrbios de Becklund? É melhor que elas venham com florestas para caçar." De acordo com as informações que Klein recebeu da senhorita Justiça, Conas Kilgore não gostava de realizar banquetes, bailes ou salões em sua casa. Ele também não aceitou convites sobre tais assuntos. Não se sabia se era um problema de caráter ou de trabalho. Ele tinha hobbies muito simples. Primeiro, gostava de fumar charutos, especialmente Tifitan Cigars de Mi-Quente em Balan Leste, reconhecidos como os melhores charutos do mundo. Em segundo lugar, gostava de jogar cartas, especialmente Texas Hold'em. Terceiro, ele gostava de caçar. Costumava ir para os subúrbios de Becklund durante o outono e o inverno. Até foi ao condado de Oa ou ao condado de Chester Leste para caçar. Klein já planejava comprar uma mansão, despesa destinada exclusivamente à integração na alta sociedade. Ele ainda não havia tomado nenhuma decisão, mas depois de conhecer Conas Kilgore hoje, de repente acrescentou esta pergunta em uma tentativa de atrair seu interesse. Quando chegasse a hora, ele poderia até convidar o vice-diretor do MI9 para caçar nos subúrbios durante um fim de semana agradável. Ele poderia então procurar uma oportunidade para agir. Conas Kilgore bebeu um gole de champanhe e disse, depois de pensar um pouco: "Vou ajudá-lo a tomar nota disso. Se houver algo adequado, mandarei alguém." Rua Boquilund, certo? Sim, alguém irá informá-lo lá. "Muito obrigado", respondeu Klein sinceramente. Ao mesmo tempo, sentia pena de seu ex-valete, Richardson, que agora se tornara assistente de mordomo. Este jovem que desejava melhorar recentemente saiu de manhã cedo e voltou tarde da noite. Ele vinha coletando informações sobre mansões nos subúrbios de Becklund, filtrando aquelas que atendiam aos requisitos e aquelas que estavam à venda. Ele as visitou pessoalmente em uma tentativa de listar opções que eram todas perfeitas.
Ele não queria que seu empregador descobrisse que algo não estava à venda ou que as condições reais eram muito piores do que as descritas. E depois que Klein mudou repentinamente seu pedido, todo o trabalho que Richardson havia feito foi, sem dúvida, inútil. A malvada parte A dos contratos sempre muda seus requisitos e solicitações. Sim, depois que for feito. Farei com que Taneja aumente seu salário anual em 5 libras. Como assistente de mordomo, ele naturalmente deveria ganhar mais do que seu tempo como valete. 5 libras. Isso acabou em apenas 1 ou 2 aumentos no jogo de hoje. O salário anual de Richardson é suficiente apenas para jogar algumas rodadas de Texas Hold'em. Klein suspirou interiormente quando sentiu olhos olhando para ele. Ele olhou diretamente para trás e percebeu que era o almirante Amirius Rievelde. Este homem de meia-idade, antiquado e severo, assentiu gentilmente e retraiu o olhar. Ele não tinha intenção de se comunicar com Duane Dantes, nem conseguiu que alguém prendesse este Beyonder não oficial. Afinal, ele era considerado um parceiro de trabalho dos militares, e não era raro que um comerciante, um aventureiro com amplas conexões, conseguisse obter uma poção. Neste momento, o coronel Calvin e o membro do parlamento Matt caminharam até Duane Dantes com taças de vinho nas mãos. O que aconteceu? Calvin perguntou com uma voz exasperada e reprimida. Como Duane Dantes ganhou quase 1000 libras, ele e Matt tiveram que mudar suas estratégias para evitar que o almirante Amirius perdesse algum dinheiro. Eles passaram de uma estratégia rígida para uma estratégia desenfreada. Eles sentiram um grande aperto ao perder várias centenas de libras cada. Assim, somando-se as perdas de todos, o almirante Amirius ganhou um total de quase 300 libras. Com relação a isso, Klein abriu as mãos. Eu nem olhei minhas cartas próprias. Nas entrelinhas, ele quis dizer que eram simplesmente as bênçãos de alguma divindade que controlava a sorte. No momento, as divindades, anjos e existências secretas que tinham autoridade no domínio do destino incluíam, mas não estavam limitadas a deusa da noite eterna, o louco, a serpente de Mercúrio e o Alception, Palê Zoroaste, o blasfemador Amon e a serpente do destino. Ouroboros. Este é realmente um assunto tão irritante, disse Matt com um sorriso amargo enquanto balançava a cabeça. Calvin e eu nem nos atrevemos a voltar para casa depois do que perdemos. Eles perderam aproximadamente metade de sua suposta renda anual. Duane Dantes, de costeletas grisalhas, revelou um olhar surpreso. Quando vocês perderam? Ele então apontou para a pilha de fichas em seu assento. Acontece que fiquei com as 1000 libras que comprei no início. O resto é seu, não é? Ponto. Calvin e Matt ficaram surpresos ao trocar olhares. Então, eles revelaram sorrisos. Devemos ter contado errado devido à ansiedade. Calvin deu um aceno de aprovação. Klein riu e imediatamente mudou de assunto. Então começou a olhar para o jantar que estava colocado na mesinha de centro ao lado dele. Reticências. Cidade de Prata, no pináculo de uma das torres gêmeas. Derek Berg encontrou-se mais uma vez com o chefe do conselho de 6 membros, Colin Iliade. Você disse que tem algo que gostaria de me perguntar? Colin, que tinha várias cicatrizes antigas no rosto, perguntou calmamente ao jovem que não era considerado muito alto. Derek curvou-se e respondeu francamente, sim, excelência. No avanço para sacerdote da luz, preciso de pura escuridão, mas assim que fizer isso, será extremamente perigoso. Estou me perguntando se há alguma solução. Colin Iliade ouviu seriamente antes de concordar. Você tem que confirmar um ponto. É pura escuridão ou escuridão sem luz? Esses dois conceitos são muito diferentes. Se for o último, você pode obtê-la nas masmorras subterrâneas da torre.
Você já esteve lá há algum tempo, então deve saber do que estou falando. Derek tinha um medo profundo pelas masmorras da torre porque foi lá que ele conheceu o blasfemador Amon. Ele não só viu o ex-capitão da equipe de expedição, mas também foi parasitado. A menos que fosse necessário, realmente não queria se lembrar disso. Nesse momento, após receber o lembrete do chefe, começou a vasculhar lentamente suas memórias. Ele descobriu que, sob o pináculo, embora cada cela recebesse velas, era preciso esperar que os guardas entregassem comida e remédios e pedir mais quando terminassem de queimar. Isso não acontecia com frequência, acontecia apenas 3 vezes por dia e os intervalos entre eles eram muito longos. E em tal ambiente, fenômenos como o aparecimento de monstros e o desaparecimento de humanos nunca ocorreram. Derek lembrou que esteve na escuridão e sem luz por algum tempo, sem encontrar nenhum perigo. Ele ponderou por um momento e disse hesitantemente: a escuridão com 0 luz na parte inferior da torre tem poderes externos envolvidos. Foi esse poder que impediu que as trevas fizessem as pessoas desaparecerem ou produzissem monstros. Colin Iliad olhou para as 2 espadas que estavam penduradas em forma de cruz na parede. Ele olhou para cima e suspirou. Sim, é por isso que se chama escuridão com luz 0, não escuridão pura. Derek franziu a testa ligeiramente enquanto tentava se lembrar. Depois de alguns segundos, ele disse sem certeza: se for esse o caso, a escuridão fora do porão da torre também não é pura escuridão. Em muitos registros históricos, as noites anteriores à Idade das Trevas não fizeram as pessoas desaparecerem ou produzirem monstros. Agora, a escuridão deve ter sofrido uma mudança anormal ou teve outras forças misturadas para torná-la perigosa. Nada mal. O fato de você fazer essas conexões mostra que você melhorou. Portanto, deixe-me perguntar novamente. Você precisa de escuridão pura ou escuridão sem luz? Os olhos azuis claros de Colin revelaram uma pitada de surpresa. Será que a escuridão pura só existe fora da terra abandonada dos deuses? Derek ficou sombrio antes de se animar. Excelência, também não tenho muita certeza. Levarei algum tempo para confirmar isso. Ele acreditava que o experiente e forte Senhor Enforcado, Senhor Mundo e os demais membros do clube de tarô poderiam lhe dar uma boa solução. Colin Iliad não perguntou mais nada e disse com um aceno de cabeça: vá em frente então. Depois de alcançar a sequência 5, mesmo que não seja capaz de se tornar um semideus por um longo período de tempo, você terá a chance de empunhar certos artefatos selados. Reticências. Backlund, Burgo Houston, Shield vestiu uma jaqueta marrom e usou um boné, fingindo ser um homem baixo muito comum. Ela havia oficialmente assumido a comissão e começado a seguir e investir no cavalheiro chamado Ernest Boyer. Houve também alguns outros caçadores de recompensas que participaram desta missão. Ernest Boyer ergueu a cartola e apontou a bengala para a frente enquanto instruía o cocheiro, para o burgo de St. George. Ficava a sudeste de Backlund, separado do burgo leste pelo rio Tussock. Assim que subiu na carruagem e se sentou, Ernest fungou. Ele olhou pela janela e de repente grunhiu. Como o Visconde Sanguíneo, como ele poderia não ter descoberto que os desajeitados caçadores de recompensas o seguiam? Ponto.